No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Você chega entre vozes, risos e música. Água em vinho em Caná, sinal discreto que inaugura o ministério publicamente. Hoje você verá poder de Jesus em necessidades domésticas sem palco e aprenderá a responder com fé prática para honrar Jesus no cotidiano. Talhas de pedra encostadas à porta, pão de cevada, tâmaras, taças sobre mesas. Você nota o ruído baixando quando o vinho acaba e a honra pesa, sem trombetas. Apenas família, serviço e um mestre-sala atento ao fluxo. Prepare-se para reconhecer glória, onde poucos reparam numa cozinha apressada. Você está pronto para ver Deus agir entre jarros, passos e sorrisos. Não tem vinho. A frase sussurrada corre mais rápido que servos pelo pátio. Fazei tudo quanto ele vos disser. Conselho curto, fundamento longo para a fé. Você vê Maria apontando para Jesus, não para si. Humildade que direciona corações. Cultural, casamentos duravam dias. Manter vinho era preservar honra comunitária. Curiosidade rara, bênção do vinho costumava encerrar ciclos de alegria familiar. As talhas de pedra frias pesadas aguardam água, purificação ritual antes de refeições. Você já percebeu como Deus começa sinais a partir do que já existe? Estavam ali 6 talhas, com 2 ou 3 metretas, cada capacidade impressionante. Servos olham para Jesus. Decisão prática precisa de ordem clara, não de discurso. Enchei de água as talhas. O simples comando redesenha toda a logística da festa. Você aceitaria começar com água quando o pedido é vinho raro? Os cântaros raspam a pedra. O pátio se enche de passos, cordas, baldes. Curiosidade rara, água para purificação era tirada de fonte não tocada por trabalho. Encheram-nas até em cima. Obediência não deixa margem para metade de esforço. Você enche até a borda ou calcula reservas por medo do desperdício. Silêncio prático. Ninguém entende tudo, mas todos podem obedecer o próximo passo. Micro pergunta: qual o próximo passo Jesus te pediu? E você pode fazer hoje. Agora tirai e levai ao mestre-sala. Linha curta, risco grande, fé visível. Você levaria a taça ao avaliador, sabendo que apenas água entrou. Cultural, mestre-sala, provava, coordenava serviço, protegia a reputação do noivo. Callback, nasce a taça, na mão do mestre-sala, voltará como memorial. Curiosidade rara, servos sabiam a origem da água. O texto sublinha essa testemunha. Você percebe como Deus envolve bastidores para que glória não dependa de palco. O líquido reluz na taça, cor, brilho e aroma surpreendem antes do gole. Chamou o noivo e disse: guardaste o bom vinho até agora. Micro-resolução em Cristo, o final supera o começo. Excelência chega por último. Você crê que Jesus pode reverter falta em abundância com discrição, humor leve? O mestre-sala sorri. Ninguém pergunta pela marca, apenas celebra. Tal foi o princípio dos sinais, e manifestou a sua glória. Os discípulos creram nele. Fé nasce quando olhos veem com entendimento obediente. Você nota a pedagogia. Servos primeiro obedecem, discípulos interpretam. Festa recebe. Cultural, honra do noivo preservada. A comunidade evita vergonha, cimenta alianças. Curiosidade rara, alguns situam Caná em Kafir Cana, outros em Kirbet Cana. O ponto central permanece: Jesus transforma contextos domésticos em janelas de glória. Você tem talhas à vista, recursos comuns, esperando propósito sob palavra de Cristo. Fazei tudo quanto ele vos disser, volta como refrão de vida diária. Micro pergunta: qual obediência pequena hoje pode preservar grande honra amanhã? O pátio retoma a música. Alegria agora tem sabor mais profundo que antes.
Você consegue celebrar sem saber todos os detalhes de como Deus agiu. As 6 talhas ficam como monumentos discretos. Pedra fria, memória quente. Curiosidade rara, pedra não barro. Menor contaminação, maior adequação para ritos. Você aprende a separar o santo do comum dentro da própria cozinha. Enchei, tirai, levai. 3 verbos guiam a fé entre poço, pátio e mesa. Micro-resolução, passos simples repetidos liberam sinais além do que pedimos. Se esta palavra te edifica, compartilhe e caminhe conosco entre talhas e graça. Você já viu Jesus cuidar de reputações enquanto aponta para sua própria glória? A taça do Mestre Sala agora simboliza novos começos guardados para agora. Você seguraria essa taça com coragem mesmo, sem entender todo o processo. Cultural, famílias estendidas servem juntas. Honra é capital social a ser preservado. Curiosidade rara, música nupcial, alternava flautas e palmas ritmadas em procissões. Maria sai de cena. Jesus permanece ao centro sem declarar sua identidade em púlpito. Você pratica sair de cena quando Cristo deve ser visto claramente. Os servos trocam olhares, foram testemunhas oculares do invisível no trajeto. Você valoriza bastidores santos, onde milagres se preparam sem holofotes. Guardaste o bom vinho até agora ecoa. Deus guarda a excelência para tempos certos. Micro pergunta: qual agora Deus está preparando em sua história de fé? As talhas cheias permanecem. O fluxo mudou de água para testemunho na vila. Você permitirá que sua casa conte histórias de graça com simplicidade. Pelos corredores, crianças repetem frases. Catequese viva nasce em mesas festivas. Curiosidade rara, anfitriões usavam coroas simples, símbolo de alegria, não de realeza. Entre talhas e taças, Jesus governa sem alarde. Glória veste avental de servo. Você prefere espetáculo ou transformação que preserva pessoas e honra? Fazei tudo, volta como trilho. Obediência não cria vinho, mas abre caminho. Micro-resolução, quando a palavra guia detalhes se alinham além do alcance humano. Se isto fortalece sua fé, considere inscrever-se e compartilhar esperança prática. A festa continua. Ninguém sabe a hora exata da transformação, mas todos provam. Você confia em processos que Deus realiza fora do seu campo de visão. Talhas, taça, mesa. 3 imagens guiarão sua semana em obediência mansa. Cultural, poços servem vilas inteiras. Longas filas marcam rotina de abastecimento. Curiosidade rara, metretas variavam. O texto sublinha abundância, não exatidão de litros. Você precisa de abundância explicada ou basta a certeza de quem providenciou, manifestou a sua glória? Fecha o quadro. Início que já aponta para a cruz. Você vê na alegria do casamento um prenúncio da aliança maior em Cristo. A música sobe e sua oração desce ao cotidiano. Fazei tudo. Você escolherá obedecer primeiro, entender depois, como os servos de Caná. Quando faltar, traga água. Quando sobrar, devolva honra. Quando Jesus falar, faça. A taça do Mestre Sala brilha ao sol. Lembrete de excelência guardada para hoje. Você segura essa taça com gratidão e oferece aos que te cercam. Veio Jesus outra vez a Caná da Galileia, onde fizeram o sinal. Havia em Cafarnaum um filho enfermo de um oficial do rei. Você cruza a vila de Caná, poeira na sandália, rumores na praça. O homem chega apressado, rosto tenso, anel selo, brilhando pedido urgente. Senhor, desce antes que meu filho morra. A voz segura e trêmula. Você sente a distância pesando colinas entre Caná e a casa aflita. Cultural, estrada em declive até Cafarnaum.
horas medidas pela 7ª hora. Curiosidade rara, mensageiros levavam notícias a pé ao longo das vinhas. Jesus responde sem acompanhar a autoridade, que viaja sem passos visíveis agora. Vai, teu filho vive. 2 ordens curtas, uma realidade inteiramente refeita. Você andaria de volta crendo apenas nessa frase, sem garantia sensível. O oficial respira fundo. Anel no dedo lembra cadeia de comando confiável. Ele sabe, ordens certas movem realidades, não precisam repetir-se muitas vezes. Micro pergunta. Sua fé precisa sentir ou basta ouvir a palavra certa? Ele parte. O mercado de Caná fica para trás, talhas ainda na memória. Callback, taça do mestre-sala. Agora um anel-selo encara outra decisão. Servos assistem à cena. Bastidores anotam frases que mudam trajetos inteiros. Você marca frases curtas para dias longos, escreva. Teu filho vive. A paisagem desce. Oliveiras riscam o horizonte, vento traz cheiro do lago. No meio do caminho, passos ao longe, mensageiros sobem a encosta. Teu filho vive ecoa no encontro. Alegria atropela protocolos de corte. Você confirma o horário ontem, às 7ª hora, a febre o deixou. Curiosidade rara, alguns leem 7ª hora como horário romano, cerca de 13 horas. Nota breve, debate existe, mas o foco permanece na autoridade da palavra. Ele compara tempos. Relógios de sol batem com a frase liberada em Caná. Micro-resolução, fé que crê, sem ver, produz paz antes do relatório. Você pratica essa ordem, orar, ouvir, obedecer, caminhar passos na mesma linha. A casa em Cafarnaum prepara pão. Vozes baixas temem novas notícias. Enquanto isso, boas novas correm por pedras quentes e colinas cansadas. Você já experimentou respostas chegando sem que a presença te acompanhasse. Quando Deus fala à distância, obedece como soldado a comando claro. Anciãos da sinagoga lembram honra guardada no casamento. Agora um lar curado. Callback discreto, talhas de pedra, taça provada. Hoje leito frio sem febre. Você enxerga o padrão glória em cozinha, estrada e quarto, sem alarde. O oficial entra em casa. Olhares buscam seu rosto antes de qualquer palavra. Pai, ele respira bem. A frase simples quebra horas de ansiedade seca. Você sente ombros aliviando. Joelhos quase cedem, mas o coração se ergue. Ele reúne todos. A história é contada do começo. Caná pedido palavra. Curiosidade rara, casas tinham pátio. Testemunhos ecoavam entre paredes de basalto. A família crê, empregados também. Fé espalha-se como óleo sobre pão. Micro pergunta, sua casa já virou escola de fé por causa de um milagre. Ele guarda o anel-selo. A autoridade maior governa agora prioridades do lar. Cultural oficial do rei servia Herodes Antipas. Hoje aprende outra soberania. Você consegue servir na terra e submeter o coração ao Rei dos Céus. Vai, teu filho vive e volta como refrão. Pratique dizer isso em oração. Quando a pressão subir, repita breve tua palavra, basta, Senhor Jesus. Mensageiros confirmam detalhes. Ninguém discute a coincidência, apenas adora. Você precisa de provas extras ou celebra quando o fruto é evidente, o leito é arrumado. Lençóis frios agora significam descanso, não doença. A mãe sorri com olhos úmidos. Mãos ocupadas preparam pão e azeitonas. Callback, taça de Caná, na memória. Encha seu copo de gratidão discreta. Micro-resolução, obediência no caminho, abre portas que o medo mantinha trancadas. Você andará hoje na direção da palavra mesmo, sem sentir nada especial. Nota cultural, viagem Caná a Cafarnaum levava horas. Decisões eram tomadas no trajeto.
Curiosidade rara, famílias contavam tempo pela luz. Sombras marcavam metade do dia. Você mede fé por relógios ou por quem falou e sustentou o universo? Ele abraça o filho. Risos estouram fácil, vizinhos ouvem e chegam ao pátio. Testemunho curto funciona. Ele disse, eu fui, ele vive, sem floreios. Você praticará testemunho curto esta semana, com paz e verdade no olhar. Os discípulos em Caná ouvem a notícia. Lembram talhas taça e o mestre-sala. Agora veem padrão sinais. Apontam para quem Jesus é, não para prestígio humano. Micro pergunta, você busca sinais por curiosidade ou para crer mais profundamente? Anel selo, no canto copo sobre a mesa pão, dividido objetos que catequizam. Curiosidade rara, pais, ensinavam filhos com objetos. Memória fixa-se por coisas simples. Você escolherá 3 objetos. Âncora hoje, taça, anel, leito, para lembrar graça. Breve humor, ninguém pergunta que marca de cura é essa, apenas ele vive. Quando vier a próxima necessidade, volte ao refrão, vai, vive e obedeça. Se este roteiro edifica, compartilhe discretamente, sem alarde, mas com coragem. Micro-resolução, a palavra de Jesus atravessa distâncias, prazos e ansiedades confiadas. Você confia o calendário a Deus, não apenas o pedido entrega hoje mesmo. Ao cair da tarde, a casa canta baixinho. A vila aprende com alegria mansa. Este é o segundo sinal em Caná. Fé amadurece, não precisa palco constante. Você topa amadurecer crendo na voz mesmo, quando o cenário não muda. Talhas, taça, anel. 3 imagens para levar consigo até a próxima jornada. Guarde-as no coração. Pratique obediência curta, passos longos e gratidão constante. Depois disso havia uma festa. Jesus subiu a Jerusalém, rumo aos pórticos. Perto da Porta das Ovelhas havia um tanque chamado Betesda, com 5 pórticos. Você entra nos pórticos, sombras, murmúrios, esteiras olhares que esperam água mover. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus o vê deitado e, sabendo do tempo, aproxima-se sem alarde nem anúncio. Queres ser curado? A pergunta fere e cura. Vai ao ponto sem rodeios. Você responderia, ou listaria motivos antigos para adiar outra vez a esperança. Senhor, não tenho ninguém, solidão longa, detalhe cortante, em meio à multidão. Cultural pórticos ofereciam sombra. Peregrinos cruzavam ali a caminho das festas. Curiosidade rara, escavações confirmaram 5 pórticos. Memória de pedra servindo de prova. Levanta-te, toma o teu leito e anda. Ordem curta, impossível, cheia de vida. Você nota a semelhança com Cafarnaum? Ordem simples, realidade obedecendo, sem espetáculo. Imediatamente músculos lembram caminhos. O corpo responde ao verbo que chama para pé. Micro pergunta, que frase curta você precisa obedecer antes de entender completamente? O leito no chão vira história ao ombro. Testemunho portátil, não prisão pesada. Você já carregou, como memória, aquilo que antes te carregava diariamente. Curiosidade rara, Betesda, pode significar casa da graça ou casa da misericórdia. Callback, esteira dobrada. Taça de Caná. Anel, selo, 3 objetos catequizantes. Multidão volta os olhos. Alguns contam passos, outros só choram silenciosamente de alívio. Você percebe que a ordem vem antes da explicação, mas nunca contra a pessoa. Levanta-te, não humilha, devolve dignidade. Toma, o leito não romantiza, envia ao cotidiano. Micro-resolução, a voz de Jesus transforma a espera passiva em caminhada com propósito. Você continuará deitado por medo antigo
ou levantará com passos pequenos fiéis. O som da água contra a pedra acompanha a nova cadência do andar. Nota breve: era sábado, dirá o texto. O debate surgirá nas ruas próximas. Você sabe defender sua alegria sem perder a mansidão com quem questiona. Curiosidade rara: alguns manuscritos citam água agitada. Centro do texto segue na ordem. Cultural: Porta das Ovelhas próxima. Fluxo de animais e peregrinos durante festas. Você imagina o cheiro de lã, especiarias e óleo misturados no ar. Queres ser curado? Volta ao coração. Querer é admitir sede, além dos argumentos. O homem testa o peso da esteira. Agora leve, ela não define sua vida. Você identifica objetos que ganharam novo significado depois da intervenção de Jesus. Toma o teu leito, preserva a memória. Amanhã outros perguntarão e ouvirão boa notícia. O sol bate nas colunas. Sombras se movem como relógio, marcando nova estação. Micro pergunta: que estação Deus inaugura? Enquanto você obedece passos muito simples. Nota cultural: águas ligadas a ritos, purificação e esperança se encontravam nos pórticos. Você transforma ritos em relação viva ou mantém gestos sem encontro com Jesus. Curiosidade rara: inscrições antigas citam 2 piscinas com divisória central sob pórticos. O homem anda pelo corredor. Líderes avistam o leito e perguntam sobre o peso. Você responderia com agressividade ou firmeza mansa, mantendo o foco no que Deus fez. Aquele que me curou disse: toma o teu leito e anda. Quando a autoridade de Jesus sustenta opiniões, mudam menos que seus passos decididos. Micro-resolução: obediência sustentada explica melhor que discursos longos e defensivos. Você pode resumir sua história em uma frase honesta, curta e verdadeira. Callback: esteira, ao ombro cruza pátios, crianças apontam, velhos abençoam discretamente. O novo andar encontra antigos vizinhos. Nomes reaprendem sorrir sem pena nos olhos. Você nota a diferença entre curiosidade fria e alegria que se compromete. Depois Jesus o encontrou no templo e disse: não peques mais. A cura chama para a vida nova. Graça não se acomoda em velhos hábitos. Micro pergunta: que hábito precisa sair quando Deus te levanta diante de todos? O homem volta a dizer: quem foi? Testemunho aponta para a pessoa certa, Jesus. Você consegue retirar o foco de si e fixá-lo em Cristo com simplicidade. Nota breve: não sabemos o nome dele. Sabemos o que Jesus fez nele. Curiosidade rara: esteiras podiam ser de fibras, leves ao ombro, úteis no trajeto. Você escolherá hoje um passo concreto: levantar, levar, andar na ordem de Jesus. Entre colunas e água, o Evangelho desarma desculpas antigas e devolve dignidade. Micro-resolução: quando Cristo fala 38 anos, encolhem diante de um dia novo. Você crê que nenhum tempo perdido resiste à palavra certa no momento certo. Depois disso, Jesus passou para o outro lado do mar da Galileia. Levantando os olhos e vendo grande multidão, disse a Filipe: onde compraremos pão? Você sente o vento do lago, relva verde, primavera, gente chegando de aldeias. Filipe calcula custos. Você calcula também somando moedas que não possui. 200 denários não bastariam, ele diz. A logística parece maior que a fé. André traz notícia tímida. Está aqui um rapaz com 5 pães e 2 peixinhos. Você ouve a pergunta escondida: mas que é isto para tantos? Honesta e curta. Cultural: pães de cevada eram alimento dos simples, peixe pequeno conservado em sal. Curiosidade rara: grupos se assentam por fileiras. Organização antecede o sinal. Fazei o povo assentar-se. Ordem mansa que transforma pressa em expectativa obediente. Você aceita sentar quando tudo em você quer correr e resolver sozinho.
Havia muita relva naquele lugar. Famílias se acomodam, crianças cutucam curiosas. Jesus toma os pães, dá graças e reparte. Gesto simples que muda horizontes. Você nota a ordem: tomou, deu graças, repartiu. Adore antes, compartilhe depois. Mãos passam cestos. Dedos tocam. Fibra pão quente circula, como abraço. Peixes pequenos somem e retornam. Ninguém entende, todos comem até fartar. Micro pergunta: você crê que gratidão precede provisão percebida no cotidiano? Enchei 12 cestos com os pedaços que sobejaram. Nada de desperdício triunfalista. Você recolhe sobras. O milagre ensina mordomia enquanto celebra abundância. Curiosidade rara, Cófinos era cesto de uso pessoal. 12 lembranças para 12 discípulos. Colbeck, cesto de cevada, se junta à taça, ao anel e à esteira. Filipe revê contas, você revê critérios. A matemática muda quando Cristo parte o pão. Micro-resolução, organização, gratidão e partilha abrem espaço para provisão suficiente. Você pratica essas três, no lar, no trabalho e na comunidade hoje. André lembra do rapaz. Deus usa pequenas ofertas para respostas desproporcionais. Você traria seu pouco à mesa, sem vergonha, deixando Jesus decidir o alcance. A relva faz de toalha, a colina anfiteatro, o céu cobertura generosa. Nota breve: alguns veem paralelo com maná. Aqui o pão vem das mãos. Você percebe a catequese do gesto: mãos, graças, partilha. Evangelho encarnado. Cheiros de cevada e peixe salgado misturam-se à brisa do lago. Curiosidade rara, Primavera Galileia oferece relva farta. O texto sublinha detalhe sazonal. Jesus sabia o que estava para fazer. Ele testa, mas não expõe com humilhação. Você distingue teste pedagógico de prova que te envergonha, Cristo não envergonha. Os cestos circulam de novo, olhos brilham, risos soltos, barriga satisfeita. Micro pergunta: qual fileira da sua vida precisa aprender a sentar e confiar? Recolheram e encheram 12 cestos. Lição de memória: amanhã lembrarão do sabor. Você guarda registros de gratidão. Memórias combatem ansiedade em dias secos. Cultural, multidões em grupos. Assim famílias eram servidas com ordem e dignidade. Curiosidade rara, cevada, amadurece antes do trigo. Alimento acessível para os pobres. Você enxerga honra aos pequenos na escolha do pão do milagre. Alguns querem fazer-lo rei. Jesus retira-se ao monte, longe do impulso político. Você resiste usar espiritualidade para agendas que não nascem do Pai. Micro-resolução, recusar atalhos, mantém pureza do sinal e foco na missão. Você aceita a coroa certa, no tempo certo, pelo caminho da cruz. Os discípulos descem com cestos cheios. Cada passo pesa com memória. Callback, cesto ao ombro como esteira, memórias portáteis para dias difíceis. Você carrega sinais passados para alimentar fé no vale de amanhã. O rapaz observa mãos vazias. Hoje seu pouco voltou multiplicado em muitos. Você ensina jovens a ofertar pequenos recursos com coragem e alegria. Tomou os pães, deu graças. Repita isso à mesa. Transforme refeição em culto. Curiosidade rara, a bênção judaica reconhece Deus como aquele que tira pão da terra. Você conecta liturgia doméstica com missão pública, sem separar vida e fé. Filipe aprende a perguntar menos quanto e mais com quem estamos. Micro pergunta: sua planilha aponta limites ou a presença de Jesus entre linhas? O vento muda, barcos balançam perto da enseada. A noite se aproxima. Jesus sobe ao monte sozinho. Oração sela o sinal, não aplauso.
Você encerra vitórias com silêncio diante do Pai, e não com autopromoção. Os 12 abraçam cestos, dedos cheios de farelos, olhos cheios de entendimento. Callback, taça, anel, esteira, cesto, 4 memórias, uma pedagogia de Cristo. Micro-resolução, o Deus que transforma água em vinho, multiplica pão em missão. Você levará um cesto de gratidão, hoje, repartindo o que recebeu. Se este roteiro fortalece, compartilhe com alguém que precisa sentar e confiar. A relva amassa sob sandálias. Rastros de festa ficam na encosta da colina. Você deixará rastro de ordem gratidão e partilha nas suas rotinas. Enquanto o sol se inclina, os cestos lembram sobras, falam do excesso da graça. Você recolherá histórias hoje, farelos de bondade, para alimentar outros amanhã. E quando a fome voltar, comece como aqui sente, agradeça, compartilhe, confie. Porque a mão que parte pão continua abrindo caminhos para multidões cansadas. Água em vinho em Caná. Agora pão em abundância, sinais que apontam para Cristo. E passando, viu Jesus, um homem cego de nascença. Cena simples, corte profundo. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Declaração que acende sentidos. Você desce a rua de Jerusalém. Poeira, vozes, degraus, rumo a Siloé. Os discípulos perguntam causas. Jesus aponta propósito manifestar obras de Deus. Curiosidade rara, muitos ligavam sofrimento à culpa. Aqui foco muda para a glória. Jesus cospe no chão, faz lama com saliva e unta os olhos. Você estranha os gestos sinais, às vezes parecem humildes demais para expectativas. Vai, lava-te no tanque de Siloé. Palavra curta envia passos determinados. Nota cultural: Siloé recebe água pelo túnel de Ezequias, degraus em volta. Curiosidade rara: Siloé significa enviado. Obediência no trajeto faz parte do sinal. Você caminha junto. Corrimãos improvisados, murmúrios talit, roçando pedras antigas. Callback, lamparina refletida na água. Luz prometida encontra superfície tremulante. O cego desce com ajuda. Passos contam batidas de coração e esperança. Micro pergunta: qual ordem você precisa cumprir antes de ver resultado? Ele toca a água, lama se desfaz, dedos reconhecem rosto que nunca viram, e lavou-se e voltou vendo. Linha curta, horizonte completamente novo. Você imagina primeiras cores, pedra bege azul do céu, mantos em tons terrosos. Vizinhos perguntam: não é ele? A identidade muda, ritmo da vizinhança. Ele responde simples: sou eu. Testemunho curto, evita teoria, privilegia fruto. Micro-resolução, obediência no caminho, abre visão no retorno sem espetáculo. Você praticará retorno consciente, narrando graça com frases claras e breves. Levam-no aos fariseus. Era sábado. Debate acende: quem, como, quando, por quê. Nota breve, discussão sabática, focava no como. O sinal focava na vida. Você mantém mansidão quando suas mudanças viram pauta de fiscalização. Como te foram abertos os olhos? Pôs-me lodo, lavei-me e vejo. Curiosidade rara, banhos rituais mikvaô multiplicavam-se ao sul do templo. Aqui Siloé serve envio, não apenas rito, mas encontro e obediência. Callback, taça, anel, esteira, cesto. Agora água que reflete uma nova face. Pais são chamados. Medo de expulsão da sinagoga pesa na resposta. Você já sentiu pressão social para negar o que Deus fez? É maior de idade, falará por si. Pais preservam lugar, filho preserva verdade. Micro pergunta: quando falar por si é parte da fidelidade ao Evangelho? Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Síntese que desarma. Você tem sua frase. Âncora, anote. Uma coisa sei e complete com fruto. Debate sobe tom. Ele pergunta: quereis vós também tornar-vos discípulos?
Humor leve e santo coragem simples expõe contradições com respeito. Curiosidade rara, escadaria monumental ligava Siloé ao templo. Peregrinos cantavam salmos. Ele conhece pouco, mas testemunha muito. Luz suficiente para dar o próximo passo. Você usa a luz que tem ou espera saber tudo para avançar? Expulso, ele encontra Jesus. Quem abriu os olhos, abrirá também o caminho. Creis no Filho do Homem. Quem é Senhor, para que nele creia? Já o tens visto, é quem fala contigo. Revelação além do milagre. Creio, Senhor. Ele o adora. A visão encontra seu verdadeiro foco. Micro-resolução ver é encontrar Cristo, não apenas recuperar funções do cotidiano. Você transforma benefícios em adoração ou para na utilidade do milagre. Nota acadêmica breve. Escavações revelaram degraus largos de Siloé modernos. Debate sobre extensão não muda núcleo. Envio, lavagem, retorno com visão. Callback, lamparina na água. Agora olhos refletem luz que antes desconheciam. Vizinhos veem caminhos novos. Ele evita vitrine e escolhe caminho junto de Jesus. Você escolhe companhia do Cristo em vez de aprovação fácil de plateias. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Lógica, simples coração iluminado. Curiosidade rara, sentenças curtas eram memorizáveis. Catequese oral em ruas e pórticos. Você treina frases curtas para dias longos, firmando passos em verdade. Cristo declara juízo, os que veem ficam cegos. Humildes ganham luz. Micro pergunta. Você admite necessidade ou afirma visão e perde a luz, o tanque fica para trás. Mas a missão segue para portas e praças. Você levará luz ao trabalho mercado-casa, onde antes andava tateando. Callback geral, taça, anel, esteira. Sexto, lamparina, memórias que catequizam semanas. Curiosidade rara, lamparinas de barro iluminavam pátios. Luz pequena, efeito profundo. Aquele homem agora é lamparina viva, não por brilho, mas por direção. Você prefere farol distante ou lamparina nos pés, conduzindo passo a passo? Ele volta a Siloé ao entardecer. Água reflete céu âmbar, olhos agradecem. Micro-resolução, volte ao lugar do envio. Agradeça, confirme, vocação prossiga. Você retornará às suas fontes para manter coração sensível e obediente. Vai, lava-te. Ecoa como trilha diária, ir obedecer, retornar com visão. Anote 3 práticas: obedecer rápido, testemunhar simples, adorar profundo. E se for questionado, responda curto: eu era cego, agora vejo. Porque a luz do mundo segue acesa, e você enviado caminha nela. Se esta palavra te fortalece, compartilhe. Acenda mais lamparinas na cidade. Água em vinho, em Caná. Agora, olhos abertos em Siloé, glória prática. Você caminhou por Caná, Cafarnaum, Betesda, o lago e Siloé hoje. Viu glória discreta em cozinha, estrada, pórticos, relva e degraus de água. Leve consigo 5 memórias: taça, anel, esteira, cesto e lamparina. Esses objetos catequizam o coração, excelência, autoridade, dignidade, provisão e luz. Prática desta semana: obedecer rápido, agradecer antes, partilhar com ordem e generosidade. Micro pergunta: qual necessidade doméstica hoje Jesus quer transformar em janela de glória? Diga curto: fazei tudo quanto ele vos disser. E caminhe nessa direção. Quando faltar, traga água. Quando vier ordem, encha até a borda. Quando chegar a hora, entregue ao mestre-sala e confie no resultado. Se este roteiro te edificou, compartilhe e escreva: tua palavra basta. Volte a Caná diariamente, cozinha, mesa, trabalho, lugares onde Cristo age hoje. Água em vinho inaugura sinais. O maior é Jesus. Nele creia e viva.